Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos aqui no canal. Bora conferir aqui tudo sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Guarani, 1-0 com gol do Luciano, e também teve a estreia do Oscar no Morumbi. Oscar aí que jogou muito bem e chamou a atenção aqui da mídia. Então, bora conferir aqui todas as análises sobre essa partida de ontem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e clica no gostei para estar fortalecendo aqui o nosso canal. Beleza? Bora que... E viu a vitória do São Paulo para cima do Guarani. Zubeldia, falando sobre a vitória do tricolor. Luciano es un jugador por adentro que tiene gol. Lucas es un jugador desequilibrante, jugando por afuera o por adentro, es un jugador desequilibrante. Y Oscar es un jugador que busca más los pases, la asistencia. Los tres tienen goles y los tres te dan cosas diferentes. Por eso la contratación de Oscar, porque acredito, de que él jugando fijo ahí de medio atacante o jugando por izquierda o por derecha para tirarse adentro, es un creador de jugadas. Y en un punto nos necesitábamos eso. Así que para isso lo contratamos, não? Acho que vai ter bastante jogos aqui, por isso que tem que ter um elenco muito qualificado. Acho que realmente eu vou ter que me readaptar a jogo a cada 3 dias, então é importante também quando a gente está em campo e quando a gente acaba o jogo, recuperar bem. E essa é a minha função. A função o Lucas poderia ter feito gol, o Alan ali também poderia, mas é ajudar a equipe. Eu estou aqui para ajudar a equipe, independente de quem faça o gol, de quem dá assistência. Eu sempre tento ajudar ao máximo a gente na criação e, lógico, na parte para a gente sair sempre com a vitória. Professor Celso Zelt, uma boa impressão para o torcedor do tricolor, essa atuação com o quarteto. Você viu a análise do professor Zubeldia ali explicando tudo. Uma boa não, uma ótima. Impressionou. O começo foi muito legal, jogadores que sabem jogar se procurando, né? Ele se procurando, o Oscar muito presente no jogo, o Luciano dizendo que se alguém tem que sair do time não vai ser ele dá o recado logo no começo do jogo, marca ali o gol da vitória. Muito interessante a fluidez do jogo do São Paulo, né? A primeira vez que o São Paulo estava de corpo e espírito presentes no mesmo lugar nesse ano. É bom ver isso, foi muito intenso, o Oscar muito bem no jogo, o Lucas dispensa maiores apresentações e comentários, o Luciano se fazendo presente, o Caleri, apesar de toda a luta, ele ainda tem crédito com a torcida tricolor e o próximo jogo é o jogo ideal para ele retomar, porque contra o Corinthians ele faz muito gol. Assim ainda tem crédito? Claro que tem. Ainda tem crédito, mas está aquém, né? Está aquém quando a gente fala desses outros jogadores que já começam o ano rendendo bem. E aí tem o desconto também que o adversário, o Guarani, está se reestruturando na vida, né? Depois essa queda para a Série C. O Guarani tem muitos jogadores jovens, mas um time corajoso do Maurício Souza. O Maurício Souza tenta propor o jogo. E isso também foi bom para o São Paulo, principalmente depois que o Guarani tomou o gol, né? Sai mais e proporcionou espaços que, muito provavelmente, São Paulo não vai ter esses espaços nos clássicos, nos jogos mais difíceis de campeonato brasileiro. Mas foi muito agradável. Você falou do torcedor que foi ao Morumbi ontem. E eu pensava nisso, naquele começo de jogo, principalmente fluido, primeiro São Paulo. Muito bom. Falei, que gostoso ver um jogo assim, né? Um jogo gostoso, sem maiores preocupações. A gente sempre tem que levar em consideração, vai ter adversários ou vai ter jogos mais duros, mais difíceis, etc e tal, mas com o que tinha ontem, em campo, já pareceu um entrosamento agradável. Sim. Promissor. A gente, para não nos empolgarmos tanto, certo ou não? Concordo. Acho que é bem por aí. O jogo foi gostoso de ver, né? O primeiro tempo foi bom, envolvente, o segundo um pouco menos, mas de uma forma geral o jogo foi bem legal. Eu acho que não dá pra se empolgar e nem ser tão crítico em estreia de temporada, começo de temporada, mas eu acho que essa palavra é promissor, o time do São Paulo, esse entendimento, eu achei que funcionou bem ofensivamente.
Ontem não teve grandes riscos, mas ainda você tem ajustes, tem que evoluir a questão defensiva. Na recomposição, a gente via muito ali o Luciano e o Calero por dentro, o Oscar e o Lucas voltando às vezes, mas nem sempre. Então, no contexto de ontem, acho que não teve riscos, mas para a temporada, esse ajuste vai ser muito importante do momento da recomposição. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, se jogar com essa formação, a exigência defensiva vai ser maior. Acho que isso vai ser algo que precisa evoluir e acho que faz parte do processo até de adaptação, mas foi promissora a conexão desses jogadores, que eu gostei muito, não só da atuação tecnicamente falando do Oscar, que dispensa comentários, né, de lances de efeito, ajudando a fluir, mas ele muito solto. Acho que o Zubeldia conseguiu fazer esse entendimento, principalmente de Lucas e de Oscar, tendo muita liberdade, né? O Oscar partia da esquerda, mas você via vários lances que ele estava na direita próximo ao Lucas, e isso acho que fez muito bem para o time do São Paulo. E eu gosto muito das coletivas do Zubeldia, acho que sempre tem muito conteúdo, e até dentro do que ele falou da dinâmica dos 3 jogadores, dá para colocar também o Ferreirinha como um 4º jogador e com algo diferente, que é o cara mais ponta, mais do drible. Então acho que o São Paulo tem repertório na forma de jogar. A gente vai debater muito, o São Paulo ideal é como... Eu imagino que ao longo da temporada, lógico, você vai ter os jogos decisivos que você vai definir um time titular, mas acho que ao longo da temporada vai ser muito pontuado de acordo de estratégia, de jogo, de adversário, porque são 4 peças e, de fato, são 4 jogadores de características diferentes. Então acho que o São Paulo ganhou repertório, acho que deu para perceber isso. E ainda, esse aspecto defensivo é, para mim, o que mais... Para mim, não é o que preocupa, mas é o que mais vai exigir uma atenção para que o time funcione de forma perfeita. E só para completar, como faz diferença ter Alisson e Pablo Maia, né? Isso é... Opa, agora você falou, hein? O Alisson como é um jogadoraço, né? A gente fala do passe do Oscar, lógico que tem que falar, mas ele também faz o jogo fluir. E até no outro trecho também, ele fala dos dois serem antagônicos, né? Do Pablo Maia ser o cara mais... da contenção defensiva e do Alisson, do passe de fluir o jogo, e a assistência que ele dá também pro gol do Luciano é qualquer nota. Então é legal ver esse São Paulo com essa dinâmica ofensiva, mas também é muito legal ver esse São Paulo com Alisson e Pablo Maia de volta. Promessa de Mineiro e Josué. Olha os caras. Já que estamos prometendo tudo. Breler, fique à vontade, óbvio, também para comentar sobre alguma preocupação defensiva que o São Paulo, o torcedor tricolor, possa ter ou tenha que ter. Mas quero te ouvir também sobre o quarteto, porque muita expectativa em relação ao Oscar, como viria, como estaria individualmente, mas, obviamente, ao Oscar ao lado do trio. Luciano, Calleri, não é verdade? Pelo que apresentaram nos amistosos nos Estados Unidos, para mim o Ferreirinha voltou de lá como titular. Pelo que ele jogou, foi o jogador mais voluntarioso do São Paulo, que mais tentou, que mais teve sucesso nas jogadas de velocidade pelo lado, e até pela característica dele, acredito que vai ser um jogador valorizado e que o Zubeldia vai ter um olhar diferente durante a temporada. Mas nesse momento faz todo sentido testar o quarteto, tentar entrosar, ter boa vontade com essa formação, porque na pior das hipóteses, o Zubeldia sai com uma ótima possibilidade de variação para o time titular. Então, esse é o momento de dar espaço para esses jogadores, de tentar, de insistir, de ver o que vai precisar de compensação. Então, para mim, o Zubeldia está corretíssimo. É um momento de ajustar a equipe e de tentar fazer com que esse quarteto jogue, e a amostragem foi muito boa, principalmente pelo Oscar. O Oscar, nos amistosos contra o Cruzeiro e Flamengo, foi mais discreto, em alguns momentos até muito burocrático. Ontem não, contra o Guarani ele jogou com plasticidade, com desenvoltura, buscando o jogo a todo momento. Foi o que se espera do Oscar, um jogador de dar muito passe, de acelerar o jogo, de dar dinâmica, mesmo com um toque só na bola. Então foi muito interessante ver o Oscar já nessa rotação, já evoluindo dessa maneira em relação aos 2 primeiros jogos da temporada. Mas como o Donk falou, para mim mais importante do que a volta do Oscar ao São Paulo é realmente ter a dupla de volantes, que é o esteio. Alisson e Pablo Maia fizeram muita falta para o São Paulo no ano passado, os dois sofreram com lesões, o São Paulo teve dificuldade de encontrar reposição à altura, não só de jogadores, mas de jogadores que tenham essa dinâmica que o Zubeldia ressaltou. O Pablo Maia ficando mais, o Alisson apoiando o ataque, sendo um jogador de muita chegada na frente. Então, pensando na ideia de jogo do Zubeldia,
eles são os pilares ali, o Zubeldia sentiu falta deles no ano passado. Só jogaram uma vez juntos, em 2024. Então, pelo que o São Paulo entregou em 2023 sob o comando do Dorival e com essa dupla, é muito reconfortante para o torcedor tricolor ter de volta essa dupla de volantes. Completando com o lateral esquerdo também, o Enzo. Enzo jogou muito bem ontem. Muito bem. Me chamou a atenção também. ontem. O Enzo Dias é um dos destaques do São Paulo nesse começo Enzo de temporada. Dias aí jogou muito, Todas hein, as rapaziada? vezes que foi Tá acionado, entregou, deu conta do recado. E não só no ataque, né, como a gente se acostumou a ver o Enzo Dias no River Plate apoiando bastante, mas defensivamente muito seguro também, não sofreu por ali. E claro, começo de temporada, não foi tão exigido. É preciso pegar um jogo grande agora contra o Corinthians para sentir de fato até a dinâmica defensiva do time como um todo. Mas até aqui o Enzo Dias tem sido uma grata surpresa pelo equilíbrio que tem dado do lado esquerdo. Não parece que o São Paulo trocou de lateral. Parece que o Enzo Dias está há mais tempo no São Paulo. Uma ótima notícia também. Então, nem tudo são flores, tem ali problemas a se ajustar, a dinâmica do time pode melhorar, mas até aqui o São Paulo vai tirando bons parâmetros e tendo ali boas respostas dos jogadores e também coletivamente nesse começo de temporada. Tem notícia boa em todos os setores do campo. Até na defesa que a gente falou. O Enzo, acho até que parece que trocou de lateral sim, porque ele é superior ao que o Wellington vinha entregando. Acho que o São Paulo ganhou peças e o Zubeldia fala muito disso na coletiva, né? O Oscar é um jogador, vamos esquecer que o Oscar é um jogador de nome, que era do próprio São Paulo, vamos pensar só na função que ele exerce. É o tipo de jogador que veio por encomenda. Era o que faltava para a gente, disse o Zubeldia. E ele tem razão. Então o São Paulo qualificou coisas que tinha necessidade, com a volta dos volantes, que estavam machucados, estavam lá, mas não podiam ser utilizados, com um lateral superior ao que tinha, pela esquerda, agora com o Oscar, qualificando tanto na função do jeito dele jogar, como na qualidade técnica dele, o São Paulo tem muito mais do que tinha no ano passado. Repetindo, primeiro jogo do time completo aqui no Paulistão, tal, então não é nem para a gente queimar todo mundo e nem para endeusar e falar, mas eu acho que já dá a cara de um São Paulo mais completo como time. A perspectiva é muito boa. Com o Pablo Maia, Alisson, com o Oscar, com o Enzo, parece. Vamos aguardar, domingo já tem um clássico. A gente tem uma tela com números do Oscar, foi destaque no jogo de ontem, como disse o Breiler, com lances plásticos. Gostei do termo que você usou, porque eu concordei com ele. And the Oscar goes to... Boa! Tá todo mundo muito inspirado hoje. Depois dessas indicações aí, 3 indicações pro Oscar. É demais, hein? Oscar! Em 65 minutos pelo São Paulo contra o bugre de tanta gente. 59 ações com bola, 3 na área rival, 3 chances criadas, 6 passes progressivos, meia dúzia, 6 também cruzamentos realizados. Tem muito número ali que ele está liderando, ações progressivas, dribles. Realmente chamou a atenção, né? Os mais legais ele está liderando. O que chama mais atenção é o número de ações progressivas e passes também. O Oscar é esse jogador, olha muito para frente. E o jogador que olha para frente, ele tem uma margem de erro maior. Jogador que vai tentar o passe que desloca a defesa adversária, que deixa um companheiro na cara do gol. O passe que ele dá de letra pro Lucas, não é qualquer jogador que faz. Porque parece muito simples, mas tem a velocidade, tem o timing, precisa ter um entrosamento que ele já tem de longa data com o Lucas, desde a base do São Paulo, seleção sub-20 também. Então é muito legal ver um jogador com a técnica do Oscar atuar dessa maneira, com associação e olhando para frente o tempo inteiro. Não é um jogador burocrático que chega a bola nele, ele está de costas e dá o passo para trás. Se o Oscar estiver de costas, ele tem recurso para acelerar o jogo, para fazer o jogo andar para frente. E eu gostava do Oscar na seleção justamente dessa virtude dele. Não é meia de ficar dando passinho pro lado, é sempre de verticalizar o jogo. E para o São Paulo do Zubeldia, né, o Zubeldia que gosta desse jogo vertical, ter um jogador como ele, com essa capacidade... Olha só o passe que ele dá. Esse aí foi lindo passe, né? Lá pro lado direito, isso eu gostei muito também. Então, parece ele, nossa, é um passe bobo, cara, mas fazer isso com a velocidade de um jogo profissional
é de um jogador que tem uma técnica diferente e o Oscar mostrou tudo isso ontem. Essa bola foi boa também, quase saiu o gol do Lucas. Né? Eu acho que o Oscar ainda pode melhorar fisicamente, ele até citou isso depois do jogo. Ele não é um jogador físico, de confronto, de embate, de drible, mas ele é um jogador que precisa estar bem fisicamente para essa rotação do jogo, para que quanto mais ele aparecer em campo e quanto mais o São Paulo acioná-lo, mais chances ele tem de deixar um companheiro na cara do gol e praticar essas ações progressivas no campo, que é levar o time para frente. Vamos com uma tela agora com números do Luciano, que muita gente comenta, pô, como é que vai colocar todo mundo em campo? O Ferreirinha tem que sair, não tem? Ah, o Luciano vai para reserva? O Luciano já fez gol lá nos Estados Unidos contra o Cruzeiro e já fez gol ontem. Olha aí, ó. Entra ano, sai ano, mais um gol de quem? Do Luciano. Aí, professor. Contra o Guarani, 1 gol, 4 finalizações, 2 no alvo, 6 ações na área rival, 1 chance criada, 50% de aproveitamento em cruzamentos e 6 posses recuperadas. Tá ajudando também na recomposição, é isso? Esse é o Luciano que, na posição que é a melhor, né? Que ele rende. A gente fala muito de uma maneira crítica, secretário de lateral. O Luciano é secretário do centroavante, no bom sentido. Né? Não adianta você querer transformar o Luciano em camisa 10, cerebral, mesmo botar ele para fazer a função do Ferreirinha, se você tem no elenco um Ferreirinha. Luciano, esse é o desafio. Arranjar essa função 8,5, um pouquinho menos de 9 para o Luciano, dentro do arranjo do time. Uma coisa é certa, ele entrou em campo ontem como candidato a dançar numa dividida com outros nomes do quarteto. A pressão aumenta sobre ele com a chegada do Oscar, com a boa fase do Ferreirinha, professor? Mas ele não tem pressão. Ele é um jogador que entrega gol em momento decisivo, gol em jogo difícil. Tem personalidade, né? Tem muita personalidade. E tem gol. Ele tem gol para entregar. O Zubeldia falou isso. Isso pesa. É por isso que eu cobrei mais do Caleri. Não que o Caleri esteja mal, mas do jeito que está todo mundo se mexendo, está na hora dele voltar a entregar gol. Professor, você já ouviu a musiquinha? Toca no Caleri que é gol. Você não ouviu? Ouvi, você não foi ao Morumbi? Ouvi. Não, propriamente no Morumbi, não. Faz muito tempo que eu não vou ao Morumbi. Já ouvi algumas vezes no estádio. Eu ouvi de casa, assim, da televisão. E que se a gente analisar individualmente os 5 ali da frente, né, para 4 vagas, a fase do Caleri está atrás dos demais. Só que ele é um centroavante, além de... Uma característica dele, só ele. Só ele. E o Zubeldia gosta muito disso, né? Até eu tinha mencionado da possibilidade, de repente, jogar com o Luciano, sabe? Sem um homem de área. Uma possibilidade que teria. Até conversando com o Edu Afonso, né? Depois ele falou, destacou muito isso pra mim, né? O quanto que o Zubeldia gosta demais do homem de área. Então, assim, acho que você poderia ter essa possibilidade, mas não acho que vai ser o padrão do São Paulo, longe disso. Então, é muito difícil você imaginar o Caleri... um São Paulo sem um centroavante. O centroavante hoje é o Caleri. Acho que ele ainda, para mim, o meu São Paulo ideal é com ele, mas tem essa questão do momento, né? Da fase atual. Acho que os outros jogadores estão numa fase, tecnicamente falando, melhor. Eu acho que se a gente pensar no São Paulo ideal, acho que dificilmente vai sair de Oscar e Lucas, que são jogadores diferentes, muito diferentes. O Caleri, pela característica, não só pela identificação, mas o homem de área, e aí dependendo da circunstância vai alternar. Acho que Luciano e Ferreirinha, porque até como o Zubeldia estava falando, são jogadores de características diferentes. O Luciano... Ferreirinha mais velocidade. Mais velocidade. Então, de repente, num jogo que você vai ter mais espaço nas costas de lateral, de ala, é mais jogo para Ferreirinha. Um jogo mais por dentro, de um cara de definição, porque o Luciano, ele não é embora o Zé 10 não é um meio articulador, ele é o segundo atacante. Acho que a melhor versão dele é dessa forma, é do cara pisando na área, fazendo gol, não à toa, mesmo com o Caleri, ele foi artilheiro de São Paulo nos últimos 2 anos, o Luciano. Então é um cara que vai entregar muito gol, e às vezes até mais gol do que o próprio centroavante, tem sido assim a realidade. Então acho que vai ser muito por característica, e não, esse daqui tá mal, merece banco. Não, acho que o São Paulo tem ótimas opções, e acho que o que vai pautar muito a escalação é a característica do jogo, do adversário. O mais importante é que esse time tem repertório. Ele consegue pensar muito, hoje eu quero jogar dessa forma, eu tenho essa alternativa. A gente fala de São Paulo ideal, na verdade acho que ideal é o adversário, né?
Que tipo de adversário você pega? Ou mesmo durante a própria partida. Exato. Você pode entrar com o Caleri, perceber que ele não está funcionando, de repente precisa de jogo para o lado, o Ferreirinha é fundamental. O próprio Zubeldia, ao listar as habilidades dos jogadores, o único que dá esse jogo pelo lado, o abridor de lata, é o Ferreirinha. Os outros não são isso. Os outros fecham mais. Aí, de repente, um jogo... de lata, você está pensando em quê essa hora da manhã? Leite condensado, aquela latinha milho, que faz ervilha. assim, sabe? Olha, você vai pão avançando. com sardinha, eu já Atum. encararia. Sardinha. Pêssego em caldas. Bem acebolado assim. Pêssego em caldas é bonito, é bonito, gostoso, cheiroso. Pêssego em caldas é tudo de bom, né? Quem que é o abridor de latas? O Ferreirinha. Ferreirinha. Abridor de lata ali, quando a coisa está difícil, sabe? Você vai ali pelo lado. Com essa ginga, assim? Com essa ginga, assim, pra cá, né? Às vezes você precisa de um abridor de lata. Às vezes você precisa de um homem de referência. O Caleri é fundamental num jogo que você... Um adversário que peça isso. Só não tem mais desculpa para escalar, principalmente o Luciano, fora da posição. Porque de todos esses, ninguém pensa em escalar o Caleri de um jeito que não seja como o centroavantão que ele é. Ninguém pensa em escalar o Ferreirinha de um jeito que não seja jogando pelo lado. E o Luciano é o que corre mais risco de ser utilizado de uma maneira que não é a ideal e que tem acontecido aí nos últimos tempos. Além de ser mais um para qualificar a equipe, é mais um para dividir responsabilidade, pressão em momento difícil. Quando você tem uma estrela só, se o time perde, cai tudo em cima do cara. Quanto mais jogadores de nome você tem, mano, não só o nome, o cara tem que responder em campo. Mas ajuda ali para dividir as responsas, não cai tudo no Lucas, no Caleri. É tudo gente E a Arbolenda continua lá de titular, viu? firme. Quem queria derrubar, ele já tá aí, ó, ao lado do Alan Franco. Firme que só boca de bode. Depois dessa intervalo. Firme que nem boca de bode. Boca de bode é firme. É isso aí, nação tricolor. O pessoal aqui da mídia elogiou bastante a estreia do São Paulo aí no Paulistão. A estreia do time principal, né? A atuação do Oscar aqui também chamou muita atenção deles. Elogiaram aí bastante o Oscar. E o Enzo Dias, né? O Enzo Dias aí jogou muito ontem. Qual a sua opinião aí sobre esse lateral aí? Será que o Wendel vai tirar a titularidade dele? Não sei não, hein? A disputa vai ser boa aí entre o Wendel e o Enzo Dias, hein? Os dois aí chegam pra brigar forte aí pela posição. E o Oscar ontem jogou muito, né? O primeiro tempo ali do São Paulo foi muito bom. Deu uma caída de rendimento aí no segundo tempo, mas tá bom, foi uma boa estreia aí do time principal. Agora no domingo aí vamos enfrentar o Corinthians, né? E se Deus quiser vamos sair com a vitória, né? Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa estreia aí do time principal. Comenta aí tudo que você achou sobre a vitória do São Paulo, sobre a estreia do Oscar, do Enzo Dias também. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Todos os dias aqui eu tô trazendo notícias atualizadas do São Paulo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!